jejum esta semana. E também não esqueça de abençoar o projeto Arrependas, que no dia 10, irmãos, eu pago os missionários lá. Já teve irmãos que mandou a oferta dos pastores da Angola. Se você fez um compromisso com a Angola, irmãos, toda semana a gente tem 200 crianças que se alimentam, né, do trabalho do projeto Arrependas. E a gente tem os 15 pastores lá da África, além dos nossos 5 missionários no Amazonas. E nós temos aí as pessoas que são abençoadas pelo canal, né? Ainda falta 2 prestações da Kombi em Fortaleza. E os nossos desafios, irmãos, mensais são gigantescos. Você que fez um voto, fez um propósito, você que nos ajuda, você que nunca ajudou, eu te convido a fazer parte desta obra. Irmãos, olha só, a irmã Neuza entrei no jejum e quebrou. Irmão, se você quebrou, continua o jejum, meu irmão. Tem gente que muitas vezes esquece, come, e aí já arruma, já que eu quebrei, vou desistir. Não desista do teu propósito. Continue até o fim. Parece que as pessoas, não sei se é o caso da irmã Neuziane, né? As pessoas já arrumam aquela desculpa, agora eu vou desistir de vez, porque 40 dias é muito mesmo. Irmãos, em nome de Jesus, né? Eu digo àqueles que se esquece e come. Tem gente que se esquece e acaba comendo, né? Se esquece e acaba comendo. Ora a Deus, peça perdão e continue o jejum, meu irmão. E não é abrir outro, permanece no mesmo jejum. Deus não é criança, Deus sabe o porquê você quebrou, como quebrou. Então, continue o propósito diante de Deus. Você fez um propósito diante de Deus, não é qualquer coisa que vai te parar. E, biblicamente, é melhor o fim das coisas do que o começo. É melhor o fim das coisas do que o começo. Então, você não pode parar, você tem que ir até o final. Até o final, em nome de Jesus. E aí a irmã Luta está fazendo jejum, fica nervoso. É a tua carne querendo te dominar, mas a tua carne vai ser controlada pelo Espírito. A tua carne será controlada pelo Espírito, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Não desistam, irmãos, que até o final desse... Deus já fez maravilhas. Deus já fez maravilhas e vai continuar fazendo em nome de Cristo. Até o final do nosso jejum. Irmãos, olha só, o quadro das eleições. O PL do JB venceu em 2 capitais e PT de Lula em nenhuma. Vencedores pelo PT são Tião Balcalon, reeleito Rio Branco no Acre, e JHC, reeleito em Maceió, Alagoas. Ao todo, 11 prefeitos venceram as capitais já neste primeiro turno. Os vencedores do PL, né? É o Tião Bacalon, reeleito Rio Branco Acre, e o JHC, reeleito em Alagoas. Ao todo, 11 prefeitos venceram em capitais já nesse primeiro turno. 11 prefeitos foram eleitos em capitais do país já no primeiro turno. Entre eles são 2 do PL, a partir do ex-presidente. Já o PT, legenda do presidente, não teve nenhum candidato. JHC conquistou com 80% dos votos e o Acre lá 54%. E aí, olha só, os partidos com mais prefeitos eleitos esse ano. No primeiro turno foi o PSD. A sigla saiu vitoriosa em 3 cidades no Rio de Janeiro, São Luís e Florianópolis. Além do PL e do PSD, também venceram nesse primeiro turno MDB, União Brasil, PSB e Republicano.
Irmãos, o PSD, eu tenho dito para vocês, né? Algo que o Brasil ele não vira uma ditadura, mas o Brasil é uma ditadura expressa com um ditador como Nicolás Maduro, como a Coreia do Norte. O Brasil não vira uma ditadura nessa proporção, né? Por que o Brasil não vira uma ditadura nessa proporção? Por causa das fronteiras, por causa do livre comércio, porque o Brasil é uma colônia de todos os países, né? A gente tem a maioria das potências mundiais arrancam a riqueza do país e levam embora. Mas eu digo para vocês, né, que eu tinha dito, né, primeiro, muitas das vezes não é o PT que está lá na frente, mas o PSD, por exemplo, é um partido de base do governo, né? É um partido de base do governo. Por mais que o Ratinho Júnior é do PSD lá do Paraná, que é o filho do Ratinho, né? Então, assim, direta ou indiretamente, MDB, PSDB, PSD, PCdoB, eu não vou dizer que é a mesma coisa, mas eles têm o mesmo viés socialista e comunista. É o mesmo. É o mesmo. Então, muitas das vezes, pelo menos o PT não ganhou, mas muitas das vezes os aliados ganharam. E o propósito, o pessoal, né? O propósito vai sair no mesmo lugar, né? E aí, no segundo turno, em todo o país, o PT e o PL vão disputar o segundo turno de forma direta nas capitais, Cuiabá, Fortaleza, né? Aí você vê, quando consideradas as coligações, ou seja, os partidos aliados em disputas, o PT do Lula e o PL do Bolsonaro serão adversários em 3 capitais de segundo turno, Natal, Porto Alegre e São Paulo. Então tá aí, né? A gente vê que se você for olhar pela legenda, a esquerda está infiltrada em mais do que a direita. Porque, eu vou repetir, PSDB, o Alckmin, que está no PSD, é o mesmo. MDB é o centro-esquerda. Então, tudo é que nem alguém falou aí, é tudo farinha do mesmo saco. Só que, irmãos, o pessoal está dizendo, né, que aquele laudo que o Marçal publicou derrubou ele, né? Derrubou ele. Mas eu vou dizer que o que o Marçal fez, né? O que o Marçal fez, a mídia de esquerda agora vai querer destruir a imagem dele por causa do laudo. Do laudo que ele diz que o Boulos é um viciado em cocaína. Agora, presta atenção. O camarada não teve rádio, não teve TV e teve todas as redes sociais dele bloqueadas. Até o novo Instagram que ele tinha feito foi derrubado ontem. Então, o cara ganhar 1 milhão, segundo deu mais, quase... Foi questão de 1% ali do Boulos, né? Deu quase empate técnico entre ele e o Boulos dentro dessa questão. O cara foi um gigante, né? Nessa questão de conseguir o que ele conseguiu, E aí
Eu vou dizer, ele está dizendo que só vai se pronunciar depois que as redes sociais dele for devolvida. Eu não sei se vão devolver as redes sociais dele tão cedo, mas eu vou dizer, irmãos, um cara empreendedor como é Marçal, ele não perdeu nenhum centavo, né? Na realidade, ele já era conhecido e ele sai dessas eleições mais rico, mais poderoso, com mais negócio, com mais alianças. E não vão conseguir derrubar ele tão cedo nessa questão de empreendedorismo. Então, as pessoas podem achar, o cara perdeu a prefeitura. O cara perdeu a prefeitura. Só que o cara ganhou notoriedade, né? E o grupo de empresários, né, que acreditaram nele, que fizeram doações para ele, os negócios que ele tem, vão continuar acontecendo melhor do que aconteciam antes de ele entrar nas eleições. Então, ele perdeu, entre aspas, mas ele soube usar o sistema a favor dele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você vê que a cadeirada foi provocada, muitas falas dele foi provocada, e aí muita gente acha que o cara perdeu. Meu irmão, no âmbito do que ele faz, o que ele tem, ele não depende da Prefeitura de São Paulo para nada. Já começa por aí. E ele saiu muito mais forte, muito mais poderoso, com muito mais aliança, muito mais negócio do que ele entrou, né? E eu digo aí que Deus abençoe missionária Raquel, meu amor. Eu digo aí que ele saiu melhor do que ele entrou, né? Por quê, irmãos? Olha o marketing que ele vai usar. Eu não tinha TV, não tinha rádio, não tinha TV, não tinha rádio, bloquearam todas as minhas redes sociais, me silenciaram e eu fiquei em terceiro lugar. Então, quer dizer, isso é um argumento, meu irmão, poderosíssimo. O sistema quis me derrubar, mas eu estou aqui em pé. O sistema me tirou, mas eu estou aqui. Então, acabou. Ele vai usar isso o resto da vida, né? O resto da vida. E, querendo ou não, agora eu pergunto para vocês, é verdade ou é mentira? Por que derrubaram as redes sociais dele? Qual é a ligação, né? A ligação é porque quiser derrubar ele mesmo, porque ele veio para incomodar. Por que Silas Malafaia ficou tão injuriado com ele? Então, querendo ou não, é uma verdade, né? Qual é a verdade? O cara é um cara de negócio e ele usou isso para o seu marketing pessoal e parabéns para ele, né? Que soube usar isso. Eu vi uma entrevista que ele mesmo falou dos arquétipos, né? Por que ele usou boné, camisa? Por que ele se deu uma de povão? Depois ele usava terno, usava agora toda... Irmão, tudo que Pablo Marçal fez foi programado. Vocês entendem isso? É por que ele não fez a barba por um período de tempo? Tudo que ele fez tinha uma programação, uma mensagem neurolinguística. Tinha um comando. Vocês estão entendendo? Tudo que ele fez programado. E uma das coisas lá no Flow, né? O cara lá do podcast do Flow falou: você provocou a cadeirada e você sabe que dá certo. Ele falou: claro que eu sei. Quer dizer, ele não... A linguagem da roupa, né? O boné, a camiseta, o terno, tudo que ele fez tinha uma programação. Então, eu não estou na internet, mas eu preciso estar na internet. Ele leva uma cadeirada e ele se torna o assunto mais falado da internet em 24 horas.
Até a carteira de trabalho na cara do Boulos foi provocado. Até a carteira de trabalho na cara do Boulos foi provocado. Então, quer dizer, ele utilizou do sistema, e eu vou repetir, ele saiu mais forte do que ele entrou. Porque tudo para um cara desse, irmãos, quando você estuda, que nem ele mesmo, né? Ele modelou Salomão, modelou um monte de gente que venceu. Quando você começa a olhar, tudo que esses caras fazem gera neles força e capacidade para outras coisas. Então, olha as experiências que ele adquiriu nos bastidores de ser candidato a prefeito de São Paulo. E lembrando, ele foi candidato a presidente derrubado, ele ganhou como deputado, tirar a cadeira dele. Ele foi candidato a prefeito. Veja bem, a notoriedade. Veja que todos, eu estava no dentista sexta-feira, a dentista estava falando de Pablo Marçal. Então, eu digo para você, né? Eu digo para você que ele saiu mais forte do que ele entrou. E outra, ele não gastou dinheiro, né? Você viu que o povo doou dinheiro para ele. E é um cara, ele mesmo falou, né, que acorda com 48 milhões de reais na conta dele todo dia, movimenta bilhões e com certeza vai continuar a sua veia de empreendedorismo. Olha aí, a irmã Sara está dizendo, Nordeste fala mais de Marçal, né? E aí, claro que se ele ganha um país como São Paulo para governar, ele ficaria mais notório ainda, mas ele utilizou todo o sistema. Ele utilizou-se de todo o sistema, e se ele for humilde, agora ele vai apoiar o Nunes, que é menos mal o Nunes permanecer do que o Boulos entrar. Porque se ele se unir, né? Se ele se unir ao Nunes, é quase que impossível de eles tentar fraudar. Agora, se ele ficar neutro, ainda é capaz de o Boulos entrar em São Paulo, aí vocês vão ver o caos, né? Então, irmãos, as eleições terminaram. É triste para quem vai ter segundo turno na sua cidade aí. É triste, né, meu irmão? As eleições era bom que acabasse no mesmo dia, essa palhaçada. E vida que segue. Vida que segue. Mas tá aí, né? Aqui em Santa Catarina, o PT teve pouquíssimas cadeiras de vereador do PT. Eles não têm notoriedade, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Você vê que a Rosário perdeu em Porto Alegre, eu acho que vai dar segundo turno lá, não sei. Mas acho que ela perdeu, a Maria do Rosário em Porto Alegre. E vamos tocar a vida, porque a vida não para. Né? E é uma máquina. Eu nem vou entrar dentro do sistema aí de... Irmãos, na minha opinião, nós temos 5 mil municípios no Brasil. A minha opinião, desses 5 mil devia reduzir para 2 mil. Tem município que é bairro. Tem município do Brasil com 3 mil habitantes. Tem município no Brasil que tem 3 mil habitantes. Pastor, o que o senhor quer dizer? Irmão, todo município aí abaixo abaixo de 100 mil habitantes, na minha opinião, devia ser se ligar a uma cidade de 100 mil habitantes. É uma vergonha a gente ter 5 mil. É uma vergonha. Nós temos mais de 5 mil municípios. Isso é uma máquina de lavagem de dinheiro. Não tem noção. Imagine se você reduz para 2 mil prefeituras.
Você enxuga a máquina, olha o dinheiro que vai sobrar para investimento. Porque pode ser uma cidadezinha pequena. Vai ter o vereador, vai ter o assessor do vereador, vai ter mais um monte de cargo público. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Olha aí, a Marcélia, a cidade dela tem 6 mil habitantes. Isso aí não devia ter nem prefeito, isso aí é um bairro. Isso daí é um bairro. Então, eu digo para vocês, né, que é um sistema. Aí todos os vereadores têm ligação a deputados, emenda parlamentar. É só Deus. É só Deus mesmo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então é uma máquina, né? Uma máquina. Olha só, Messias lá no... Acho que Messias é em Alagoas, né? 11 mil habitantes. É um bairro. Um bairro. Aí, a irmã Luciana está no olho do furacão lá. Eu já vou falar sobre o furacão que vai atingir a Flórida terça-feira. Nove vereadores, a irmã Cleide ali, ó. Irmãos, é uma máquina de lavagem de dinheiro. Infelizmente. É só no Brasil que tem isso. Essa quantidade de município. Só que as pessoas não param para raciocinar, né? As pessoas não querem. E vai falar para o município desse para desmembrar e se ligar ao município grande. Meu Deus. Meu Deus do céu. Irmãos, as eleições passaram. Amanhã nós vamos ter notícias mais claras das eleições, né? Mais clara. A Maria do Rosário foi para o segundo turno em Porto Alegre, mas não vai ganhar em nome de Jesus. E eu quero falar agora do furacão, né? Que está aí, chega terça-feira, a irmã Luciana comentou comigo, antes da mídia anunciar, né? A irmã Luciana já